Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 2 de tutorial básico para AutoCAD. Hoje nós vamos começar com os comandos da caixa de desenho, tá? Nós vamos falar da linha, vamos falar da polilinha, do círculo e do arco, tá? Espero que vocês gostem da aula. Vamos falar então dos comandos. Vamos começar aqui com a primeira caixa de comandos de desenho, tá? Onde nós temos vários comandos. Começando pela line, que seria a nossa linha. Esse comando, ele é utilizado para criar linhas. Já utilizei aqui em outro momento. Para eu ativar esse comando, eu clico, ou digito um atalho, ou digito o nome. Aqui, ó, ele está ativado. Como vocês podem ver na nossa janela de texto aqui, ó, ele me pergunta, especifique o primeiro ponto. Eu posso especificar qualquer ponto em qualquer local da minha tela. Vou selecionar um ponto qualquer aqui, e aí a gente pode ver que aqui ele nos mandou outra mensagem. Especifique o próximo ponto. Como que eu vou especificar esse meu próximo ponto? Eu posso digitar, eu posso clicar em qualquer lugar que eu quiser. Existem essas duas maneiras de eu especificar esse meu ponto. Se eu não quiser mais utilizar esse comando, eu já falei aqui, eu aperto a tecla ESC do meu teclado. Mas eu vou utilizá-lo para nós testarmos. Nós vamos clicar aqui em qualquer ponto, né, que eu quiser do meu desenho. Eu estou com o orto ligado, então eu vou andar com um ângulo de 0 e 90 graus. E eu quero andar 2 unidades de medida. Eu utilizo unidades de medida porque nós estamos falando de um programa que é adimensional. Nos meus desenhos eu gosto de trabalhar em metros. Então pode ser que eu venha falar 2 metros, 3 metros, 5 metros quando eu for citar uma distância, porque eu estou bem acostumada a utilizar metros. Mas nós podemos digitar 200 centímetros, 500 centímetros, de acordo com a unidade que nós preferimos trabalhar. Eu prefiro trabalhar em metros, então eu digito 2 e dou Enter. Vocês podem ver aqui que a minha linha ficou bem pequena. Eu dou um ESC e dou um zoom com o meu mouse, rolando a minha bolinha do mouse para perto. Aqui eu tenho a minha linha com 2 metros. Vamos conferir se ela tem mesmo 2 metros? Como que nós podemos conferir? Nós podemos ativar esse comando aqui, de measure, né, de medida, clicando nele e clicando no meu primeiro ponto e no meu segundo ponto. Distância 2 metros. Aqui na janela também aparece. Distância em X, 2 metros. Se por acaso a minha linha for na vertical, vai aparecer a distância em Y. A distância em Z seria somente se eu estiver trabalhando com AutoCAD 3D. Como aqui nós estamos trabalhando com AutoCAD 2D, o meu Z sempre vai ser 0. Não quero mais utilizar o meu comando ESC. Eu posso chamar esse comando de medida de outra maneira, digitando dist no meu teclado, na minha janela de texto ali. Pode ver que ele já marcou ali, ó, o dist, dou um Enter, faço a minha medida de novo. Quero deletar a minha linha. Seleciono ela com o botão esquerdo do mouse e clico em Delete. Ou seleciono dessa maneira, que eu posso querer excluir mais de uma linha, mais de um objeto. Então eu clico com o botão esquerdo aqui embaixo e vou englobando tudo que eu quero excluir com essa caixa em verde aqui. No caso é só essa linha. Delete. Eu estou dando Ctrl Z, tá? Para desfazer o que eu fiz. Eu posso também apagar, selecionando essa linha, clicando com o botão direito, Erase, ou apagar em português. Pronto, deletei a minha linha novamente.
Ctrl Z, aparece a minha linha de novo. Tá. Uma outra coisa que a gente pode fazer com um outro comando que a gente pode utilizar quando a gente está utilizando a linha. Por exemplo, eu estou desenhando aqui, eu desenhei a minha primeira linha, com uma medida qualquer, e eu vou desenhar agora a minha segunda linha para cima. Aí eu percebo, não era para cima. Errei. O que eu posso fazer sem sair do comando, sem ter que dar ESC e apagar a minha linha? Eu digito U, que eu vou desfazer esse meu último passo, essa minha última linha. Pronto, agora eu voltei para esse ponto aqui e posso ir para baixo. Tranquilo. Nós podemos também, quando nós estivermos utilizando aqui o nosso comando line, nós podemos utilizar o comando close ali embaixo, que vocês podem ver com C. O que ele faz? Como vocês podem ver, ele ligou uma linha com a outra. Ele já fecha as minhas linhas em um polígono. Seja um quadrado, seja um retângulo, seja um triângulo. Vou fazer novamente. Dei um Ctrl Z, sumiu todo o meu triângulo, pois ele foi feito num comando só. Tá. Linha. Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira. Quero fechar uma linha com a outra. C. Fechei. Mas vocês podem ver que ele não se adapta. Não precisam as linhas elas estarem paralelas do mesmo tamanho. Ele fecha de qualquer maneira. Tá? Vamos ao próximo comando. A polyline. O que seria polyline? A polyline é um outro tipo de linha, tá? Ela pode também ser ativada digitando no teclado o P-line. Vamos ativar ela clicando aqui. Para que eu utilizo a polyline? A polyline ela é utilizada para te fazer uma geometria qualquer, um polígono qualquer fechado. No caso, eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso pegar a linha, tá? E eu vou fazer um quadrado. Fiz um quadrado com a minha linha. Tá? Não é bem um quadrado, enfim. Cada linha aqui é um objeto só, tá? Ó, quando a gente seleciona uma linha, a gente pode ver que só ela está selecionada, ela é um objeto só. Se eu fizer um outro polígono com a minha polyline, ó, fiz um outro polígono aqui. Quando eu clico, você pode ver que eu selecionei todas as linhas. Por quê? Porque a polyline ela é uma junção de várias linhas. E aí elas se tornam um objeto só. Todas essas linhas são agrupadas num objeto só. Essa polyline ela tem diversos usos, como por exemplo, quando a gente quer aplicar uma rachura, que vocês vão ver mais pra frente, num polígono, não é bem um quadrado, porque aqui a gente tem outros comandos, como por exemplo, né? A gente tem o retângulo, a gente tem esse outro polígono aqui, mas a gente pode utilizar a polyline quando a gente não tem uma forma definida e a gente precisa criar um objeto só para aplicar uma rachura, porque às vezes a gente vai aplicar uma rachura num determinado ponto e tem uma linha ali que tem um ínfimo espacinho entre ela e o AutoCAD entende como se ela fosse, como se tu quisesse aplicar a rachura num desenho infinito em toda a minha tela do AutoCAD. Ele não vai deixar, porque ele não consegue calcular isso, então ele não vai deixar e ele vai te dar um aviso dizendo que tem algum lugar ali que está aberto, que tem um espaço em que a minha rachura está querendo vazar. Então, o que eu faço? Eu utilizo a polyline, faço com o desenho da polyline todo o contorno de onde eu quero rachurar. Aí eu fecho, ela vai se tornar uma coisa fechada. Então, não teria por onde a minha rachura escapar.
E aí eu consigo aplicar a minha rachura de forma perfeita, de forma que o AutoCAD entenda. E no decorrer do exercício, no decorrer dos desenhos que vocês forem fazer, vocês vão ver que às vezes a Polyline facilita bastante. No caso, para algumas situações, vão surgir situações que vocês vão ver que a Polyline é uma boa alternativa. Então, fica aí um comando que vocês podem saber que vocês vão utilizar e que é bem funcional. Outro comando aqui da nossa caixa de desenho, eu vou trocar a minha linha aqui para branca. Vou botar na minha camada 0, que é uma camada que quando você cria um novo desenho, ela já surge, ela é a primeira camada padrão do AutoCAD, tá? Ela já surge com todas as suas propriedades padrões de AutoCAD, tá? Ela é uma linha cheia, ela não tem uma espessura definida. A espessura, na verdade, ela tem uma espessura definida, mas a espessura dela seria 0,00 milímetros, no caso. Essa é a nossa camada padrão do AutoCAD, tá? Então eu vou utilizar ela porque é mais fácil de enxergar os desenhos aqui. Vou demonstrar agora o comando círculo. O meu comando círculo tá aqui. Existem vários tipos de círculo que você pode fazer, tá? Para acionar ele é a mesma coisa, eu clico aqui ou eu digito circle, tá? Eu vou clicar aqui. Aí ele me pergunta ali, especifica o primeiro ponto. Especifiquei o primeiro ponto que eu quero. Aí ele me pergunta, especifique o raio ou o diâmetro. Vamos trabalhar com raio. Quero um raio de 2 metros ou 2 unidades de medida. Digito 2, Enter. Eu vou medir aqui para vocês verem que o meu raio tem 2 metros. Vou procurar aqui o meu comando, vou achar o centro. Quando eu cruzo com o mouse pelo meu círculo, ele já encontra o centro. Vou até a borda. Vocês podem ver ali que eu tenho um perpendicular. Isso quer dizer que eu estou perpendicular, a minha linha está perpendicular a esta linha do meu círculo. Como eu ativo se por acaso de vocês não estão? Eu vou vir aqui, ó, no meu Snap Cursor, clico na minha setinha aqui e vou ativar o perpendicular, se por acaso estiver desativado, tá? Mas vocês viram ali, novamente, se por acaso vocês estão aqui, vocês ativaram o Measure e não apareceu aqui o centro, vocês fiquem mexendo, como vocês puderam ver, apareceu, ou vocês saem um pouquinho, dão um zoom, um afastamento, na verdade, vocês vão encontrar ali, ó, tá? Agora eu perdi aqui. Clico, posso dar zoom de novo, 2 metros. Mas eu posso utilizar o diâmetro, então ativo o meu círculo, clico no primeiro ponto, aperto o D, digito o D no meu teclado, que vocês podem ver ali que está em azulzinho ali, tá? No diâmetro. Dou um Enter. Aí ele me pede, especifique o diâmetro do círculo. Como vocês podem ver, eu utilizei no círculo anterior um raio de 2. Então, ele já está me mostrando aqui, como foi agora há pouco, ele já me demonstra um 4 ali, ó. Que o último círculo que eu fiz tinha um diâmetro 4. Então, eu vou utilizar esse mesmo diâmetro. Eu vou botar 4 e dou Enter. Vou medir. Raio 2. Deixa só eu testar uma coisa aqui que faz um tempo que eu não utilizo. Vou querer usar o meu diâmetro e não vou especificar diâmetro. Ó, ele aceitou como 4, porque foi o último que eu utilizei. Então, você pode fazer assim também, se por acaso você vai fazer de novo o mesmo, ou, né, você acabou de fazer e tem que fazer de novo em outro lugar, você já
você pode fazer dessa maneira, não precisa digitar o 4. Ou se quiser digitar o 4 também funciona. Bom, como vocês puderam ver aqui quando vocês clicam nessa setinha, que existem várias maneiras de você criar um círculo. Existe essa outra maneira aqui, que é 2 pontos. Dado 2 pontos, o AutoCAD vai criar um círculo em que o ponto médio entre esses 2 pontos seja o centro do nosso círculo, como por exemplo aqui. Vamos dar um exemplo, aqui eu tenho uma linha aqui, e eu quero criar um círculo aqui no meio, tá? Não quero medir a distância entre elas e dividir por 2 ou utilizar como diâmetro, não quero. Vamos facilitar, para não ter que usar esse comando de medir e demorar mais. Eu vou vir aqui, vou clicar em 2 pontos, vou clicar no meu primeiro ponto, como ele está me perguntando ali, ó, especifica o primeiro ponto. E agora eu vou especificar o meu segundo ponto. Pronto. Ele me deu um círculo com um raio que cabe exatamente entre essas duas linhas. E o centro do meu círculo é o ponto médio entre as minhas duas linhas. Bom, agora vamos falar sobre o arco. Esse carinha aqui, ó, tá? Existem diversas maneiras de fazer um arco. Essas mais usadas são essa aqui de 3 pontos. No caso, você pode ver que na janela de texto ele pede para especificar o primeiro ponto do arco. Aí ele pede para especificar o segundo ponto do arco. Estou especificando em qualquer lugar da tela só para mostrar para vocês como funciona, ok? E aí ele pede para especificar o ponto final do arco, e o meu terceiro ponto, no caso. Eu posso jogar para qualquer lado aqui, tá? Posso fazer de qualquer uma dessas maneiras, tá? E assim eu criei o meu arco, meu segmento de círculo. Existe também essa maneira aqui, ó. Ele pede primeiro para especificar o ponto de início do meu arco. Cliquei aqui para demonstrar para vocês, tá? Em qualquer ponto, não estou me limitando a certos pontos. Estou clicando em qualquer ponto para demonstrar para vocês. Agora ele pede para especificar o centro do meu arco, meu ponto central. Eu quero meu centro, sei lá, aqui. Agora ele pede para especificar o meu ponto final do meu arco. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser qualquer um desses pontos aqui que formam uma circunferência, certo? A terceira maneira que eu vou mostrar para vocês é essa aqui. Vou acionar ela aqui. E aí ele me pede assim, especifique o primeiro ponto do arco. Então, vamos lá, clicar no primeiro ponto, no ponto de início. Agora, ele pede para especificar o ponto central, o ponto do centro. Qualquer lugar aqui que eu quiser, o meu centro. E aí, agora, ele pede para eu definir um ângulo, tá? Para eu definir um ângulo. Então, eu vou definir aqui 45 graus. Agora, eu tenho um segmento de circunferência com um ângulo de 45 graus, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode fazer isso. Eu vou ligar esse lado do segmento ao centro da minha circunferência e esse lado também, tá? Agora, vocês podem ver que o ângulo de 45 graus que nós determinamos ali é este ângulo aqui, ó, tá? Entre estas duas linhas que ligam o meu segmento de circunferência ao meu centro. Eu posso medir dessa maneira aqui, ó. Eu vou usar uma cota, tá? Clico aqui nessa setinha. Angular. Seleciono a primeira linha, seleciono a segunda linha e ele vai me mostrar o ângulo entre as duas.
Vou aproximar aqui para vocês verem, 45 graus. E estas são as 3 maneiras mais utilizadas, assim, que nós... as 3 maneiras mais utilizadas para fazer um arco. Mas vocês podem testar aqui, existem diversas outras aqui que vocês podem testar. Sempre leiam a janela de texto, porque ela sempre vai indicar o próximo movimento, tá? Ela sempre vai pedir alguma coisa, e aí você vai fazer aquilo de acordo com o que ela pediu, tá bom? E essa foi a nossa segunda aula do nosso tutorial básico sobre AutoCAD, tá? Onde nós vimos os principais comandos da minha caixa de desenho. Existem alguns outros comandos aqui que eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá? Mas por hoje é isso. Muito obrigada por assistirem os vídeos. Deixem o seu like. Se tiver alguma dúvida, eu prometo responder, tá? Todas as dúvidas que surgirem, é só comentar aqui abaixo. E é isso, eu vejo vocês na próxima aula.